Ilustres amigos do canal, tudo bem? Tensão institucional entre os poderes e questões econômicas específicas têm feito as taxas do Tesouro Direto dispararem. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o famoso sino da notificação para que você receba os nossos vídeos diários, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Olhando aqui as taxas do Tesouro, você já vê que elas continuam subindo. Na data que eu gravo esse vídeo, não foi atualizada aqui a data do dia 6, mas veja, ela está aqui, ó, dia 5 foi 4,19. E agora o Tesouro abriu então, aqui do Tesouro IPCA 2016, 4,19. Na taxa de abertura estava 4,26. Vai continuar subindo. Parece que as taxas não param de subir. Vamos ver aqui um outro. Pré-fixado 24. 9,15 foi o que fechou. 9,20 foi o que abriu. Também continua subindo. Vamos ver o 26 aqui. 9,42. 9,53 é o que abriu. Ou seja, as taxas nas últimas 2 semanas dispararam. E o que aconteceu? Vamos trazer aqui algumas notícias, porque muitas das vezes você que está aí do outro lado não entende o que está acontecendo. Saiu algo muito estressante na economia brasileira? Veja o que vem acontecendo com essas taxas, principalmente aqui, ó, desde o dia 29/6, mas mais precisamente aqui, ó, dia 22/7. Os últimos 15 dias praticamente as taxas não pararam de subir. E aí estão renovando as máximas. É uma conjuntura de notícias relacionadas à economia e à política. Por que essas taxas variam? Como você já sabe, cada vez que as taxas sobem, significa que há notícias ruins do mundo da política ou do mundo da economia que envolvem diretamente o Brasil. Podem ser notícias externas ou mesmo notícias internas. Mas posso te dizer, como o mercado externo não está ruim, as bolsas lá fora estão subindo, significa que nós temos ruídos aqui no Brasil. E quais são os principais desses ruídos? Semana passada nós tivemos essa informação. PEC dos precatórios. Guedes explica como será o parcelamento das dívidas. Então você deve saber que saiu uma notícia na sexta retrasada, dizendo então que há um impacto dos precatórios se aproximarem a 90 bilhões em 2021. E isso assustou muito o governo, porque esse volume subiu assustadoramente, muito mais do que seria previsto. E aí o governo está tentando propor uma solução para pagar 66 milhões e o restante pagar mais adiante. Está tendo uma costura política. O mercado ainda está olhando de lado com relação a essa solução para verificar se isso não é alguma forma de burlar algo. Então já começou a olhar de lado há 15 dias atrás. Tivemos uma segunda notícia também. Mudanças na reforma do IR aumentam a carga tributária. O mercado começou a olhar então com relação a essas notícias que nós temos aí, da alteração aí no imposto de renda. E também torceu um pouco o nariz para verificar se realmente essa proposta de reforma tributária que anda tramitando no Congresso Nacional, se não é uma forma de aumentar ainda mais imposto ou se realmente é uma reforma tributária real. Então os especialistas têm tentado entender um pouco mais dessa forma, mas têm caminhado no sentido de afirmar que teremos aumento de imposto disfarçado nessa reforma. A ver, vamos continuar acompanhando. Então veja que as notícias não são muito favoráveis. Aqui, o Guedes, mais uma notícia só que política. Guedes sugere que crescimento dos precatórios teve influência política. Veja que essa notícia saiu, então qual a relação com a outra? Bom, tivemos então um impacto econômico, vai ter que pagar muito mais precatório. Precatórios são dívidas já reconhecidas pela União que precisam ser pagas e são dívidas que já estão às vezes 5, 10, 15, 20, 30 anos para ser pagos e a pessoa aguardando, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E houve uma decisão de que esses precatórios vão precisar, em grande parte, serem pagos já nos próximos meses, no próximo ano, inclusive. E isso trouxe um impacto econômico muito forte. Mas essa notícia aqui traz um impacto político, na medida em que tem essa afirmação. Pode ter sido coincidência, mas são 3 ou 4 estados que são ferozes críticos do governo e, por acaso, os relatores também estão em combate com o governo. Eu gosto de manter dimensões separadas, ou seja, o Guedes aqui afirmando que muitas dessas questões que envolvem o precatório não são meramente econômicas, mas são políticas, a oposição tentando aí dificultar o caminho do governo. E ele ainda admite, o governo pode ter dormido no ponto.
ao não prever os precatórios. Então ele faz aí uma meia-culpa também. Uma penúltima notícia, que talvez essa daqui é que realmente tenha preocupado ainda mais o mercado. Governo avalia com o Congresso o novo Bolsa Família no valor de R$ 400. R$ 400 é um aumento substancial no Bolsa Família. E da onde vai sair esse dinheiro? Essa é a grande preocupação do mercado. Da onde virá esse dinheiro? Será que vão burlar o teto de gastos para arranjar uma solução? Será que vão tirar aí de algum local que já estava praticamente acertado para aumentar o Bolsa Família? E o mercado vem aí olhando um pouco de cara torcida, porque essa pode ser uma medida eleitoreira. Então há uma desconfiança do mercado que impactou diretamente então aí nas taxas do Tesouro Direto. E essa notícia fala que em todo o Brasil são 14 milhões de pessoas atendidas pelo Bolsa Família, que paga em média R$ 192. Jair Bolsonaro já tinha se manifestado a intenção de aumentar o benefício para 300. Só que veja que a notícia agora fala em 400. Então seria mais de 100% de aumento. Da onde sairia o dinheiro? E aí o mercado começa a estranhar. Mas eu acho que a principal notícia mesmo é essa daqui. Embate entre os três poderes. Cresce a tensão institucional. Tivemos um problema aí muito sério na última semana em relação ao recado encaminhado então pelo presidente do STF, Luiz Fux, ao presidente da República, na qual ele cancelou a reunião entre os poderes. E além de cancelar, ele fez duras declarações, rompendo aí o entendimento entre os poderes, se afastando. Enfim, o mercado estranhou esse tipo de notícia, porque ela realmente tensionou o relacionamento entre executivo e judiciário. E ainda temos aí nesse meio o Congresso tentando também se equilibrar nesse mundo político. Meus amigos, esse é um vídeo diferente para que você entenda por que isso impacta nas taxas do Tesouro. Quando nós temos essa instabilidade política e econômica, os investidores passam a exigir uma taxa maior, porque não sabem como será o futuro do Brasil. O futuro passa a ser incerto e então, diante dessas incertezas, eles desejam ter um retorno maior para investir no Brasil. Essas informações são importantes porque muitas das vezes nos comentários eu vejo pessoas questionando esse tipo de situação. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família, principalmente agora nos Dias dos Pais. E desejo também que você fique sempre de olho aqui nos nossos vídeos diários. Um abraço e até o próximo vídeo.